O capítulo é Gênero, uma categoria útil para análise histórica. Aham. É da Aí Joan tem uma Scott? frase do John Scott. Joan Scott é uma mulher, uma historiadora. Ah, uma mulher? Aham. Perdão, então. O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos. Uma forma primeira de significar as relações de poder. As mudanças nas organizações das relações sociais correspondem à mudança na representação de poder, mas a direção da mudança não segue necessariamente o sentido único de governo. Eu achei muito interessante para o momento que a gente vive, que essa Sim. luta de gênero não é governamental, é uma coisa, digamos assim, nem estatal, é uma coisa social, que independente do governo que tiver, essa luta vai sempre permanecer. Como eu falei para você no início da aula, né? Gênero é linguagem, né? Gênero é política, né? Gênero é família, gênero é religião, gênero é educação. Então, todas as instituições sociais, elas são gendradas, elas são construídas dentro de perspectivas de gênero, porque elas dividem os papéis, elas são constituídas dentro de divisões de papéis sexuais, né? Dessa divisão entre o feminino e o masculino. Né? A Joan Scott, inclusive, ela é muito lida no curso de História, justamente porque ela é historiadora. Né? Mas ela não é a única. Né? A gente vai ter várias outras ali. Você vai perceber que é muito mais mulheres, né, que discutem gênero. São poucos Verdade. homens ainda, porque os homens, dentro da academia, eles ainda são resistentes a esses estudos, o que é uma bobagem. Né? Uma grande bobagem. Isso está mudando nos anos para cá. O Álvaro, inclusive, que está na academia, aí pode até falar, né, Álvaro? Por que será que são mais as mulheres que pesquisam gênero? Até Existe eu um... sofri resistência por falar que eu ia ler sobre feminismo. Até tem você, uma até resistência, você, tem Carlos, uma ficou na resistência. resistência? Até. Álvaro, fala. Existe uma resistência, assim, de inclusive professoras, né, intelectuais, assim, que às vezes pensam, nossa, mas você quer discutir feminismo? Tipo, você é um homem querer discutir feminismo? E qual que é o problema, né, de, né, um homem discutir feminismo? Nós vamos entender menos feminismo que isso? É. Porque existe sim, tipo, professores assim que, tipo, preferem que, né, trabalhar essas questões de gênero com outras, entre pares, né? Entre mulheres, né? Mas eu não vejo problema nenhum, porque daí cada um fica no seu nicho, né? Cada um fica no seu quadrado. Isso o Carlos vai ver futuramente, quando ele entrar na universidade, que é uma crítica que eu tenho como um todo. Cada um fica na sua caixinha fechada, entendeu? No seu grupinho. Então parece assim que outras pessoas não podem pesquisar o que você pesquisa. Então, por isso que ainda tem uma certa resistência, mas que bom que está mudando, né? Que bom que está mudando. Aos poucos, assim, né, nós temos vários homens que estão escrevendo sobre gênero e por aí vai, né? Pois Você está é, né? fazendo Eu sou um português, Álvaro? deles. Né? Numa dessa, você, quando O você estiver Matheus é um fazendo o teu deles. mestrado, né, Carlos, também? Quem sabe? Agora O que eu Carlos vou. ia fazer uma pergunta. Fala, Eu Carlos. fiz. Você está fazendo português, Álvaro? Eu tô fazendo. É que no EPG não é só português, né? No EPG é uma dupla licenciatura. Você faz o português e escolhe uma língua. E Uhum. é assim, você sai habilitado para dar aula de português, espanhol, e as respectivas literaturas de cada língua. Então eu tenho literatura brasileira, né? Barra portuguesa, não é só, né? Só, Brasil. não é só Brasil. E literatura espanhola. Só que eu não tive contato ainda com literatura espanhola, eu já li por conta, mas não tive contato porque as disciplinas de literatura espanhola é mais pro final do curso. Uhum. Então, e redação também, né? Então é Chegou um a Techonsky já? completo. Eu acho que é um dos cursos mais completos do Brasil é no EPG. O curso de letras é muito, muito bom. Você chegou a Techonsky? Não ainda. Não ainda. Mas é muito bom. Nossa, eu Inclusive amo dentro Chomsky por da, ele. dentro da linguística aí, né? Dentro Eu da tenho, língua. eu tenho amigos Eu, que fizeram já mestrado em linguística. Existem estudos de gênero dentro da linguística também, não é só na sim, história e na antropologia. sim, sim. Eu vou compartilhar a tela, então, para a gente voltar a Beauvoir, né? Porque a Beauvoir Fechar meu ainda áudio. tem muito que contribuir ainda. A Beauvoir, então, ela colocava o seguinte, né? Quando você lê o Segundo Sexo, acho que isso vai ficar mais claro, Carlos.
a mulher ela não era levada a sério, né? Na verdade, em muitas culturas até hoje não é. Mas o que a Beauvoir ela percebia lá na França, lá no contexto dela, né? E ela, como uma intelectual, como uma filósofa existencialista, a mulher ela poderia ser muito competente, né? Ela poderia ser muito boa no trabalho, naquilo que ela criasse, naquilo que ela desenvolvesse, né? Mas culturalmente ela nunca foi levada a sério. Ela, justamente por sempre ser levada mais para o lado da emoção, né, no lado dos sentimentos, nenhum homem dentro aí das grandes hierarquias, dentro das grandes instituições, parava para ouvir o que uma mulher tinha a dizer, né? A mulher valia mais, né, pelos sentimentos, pelas expressões aí voltadas ao comportamento dela, né, em sociedade, não ao trabalho, não à razão, né, não à competência dela em si, né? E no caso aí dos homens, para se desqualificar, para desqualificar uma mulher, para ofender uma mulher, né, o que eles sempre faziam, né? O que historicamente sempre a mulher sofreu nesse sentido, né? Essa desqualificação ela não vinha por meio de palavras como, não, essa daí é incapaz, você é uma incompetente, né? O seu trabalho não é bom, né? Ela sempre foi desqualificada por meio da biologia, né? Por meio do corpo, né? Então, para ofender uma mulher, sempre o corpo, a sexualidade dessa mulher, ela vem à tona, né? Tanto que o que a Simone de Beauvoir ela traz lá na década de 40 é muito vigente, né? Eu diria que é muito visível hoje também, né? Você já percebeu, Carlos, que isso no âmbito político, no âmbito social como um todo, sempre quando um homem vai ser ofendido, né? Ele é ofendido de uma forma, porque você é um incompetente, né? Ou você não sabe fazer as coisas direito. Uma mulher, né, sempre pelo lado pejorativo. Porque você é uma vaca, né? Porque você é gorda, porque você é feia, né? Tanto que se a gente for até levar para o lado aí mais do senso comum, né? Tem coisas horríveis, inclusive na nossa própria estrutura política, né? Você conhece, por exemplo, aquela deputada federal chamada Joyce Haussmann? Você sabe quem é ela? Né? Ela não foi ofendida recentemente pelo Eduardo Bolsonaro. Como que ele ofendeu ela? Ele ofendeu falando que ela era uma incompetente, falando que ela não tinha capacidade para desempenhar o trabalho dela. Ela foi ofendida de que forma? Pelo corpo, porque ela é gorda. Chamaram ela lá de que chamaram ela porca. De porca. Peppa Pig. De Peppa Pig, né? Então, quer dizer, olha como uma mulher ela é desqualificada. Aquela outra deputada lá, Maria do Rosário, né? Ela não foi desqualificada porque falaram que o Bolsonaro falou, na verdade, que ela era feia e tal, falou aquela coisa horrível, né? Então, quer dizer, a mulher ela é sempre desqualificada por meio do corpo biológico, né? Por meio da sexualidade, né? Ela é sempre desqualificada da forma mais pejorativa, né? No âmbito do trabalho, eu estou dando esses exemplos para ficar algo mais próximo aqui da nossa realidade, mas no âmbito do trabalho isso sempre existiu, dentro das relações sociais também. E a própria Simone de Beauvoir, ela sentiu isso na pele dentro da academia francesa. Sim, né, dentro lá da Sorbonne, né, a gente pode pensar, nossa, a Sorbonne, meu Deus do céu, né? Sorbonne, lá na década de 30 e 40, ela era muito machista, né? Desse ponto aí, a Simone ela teve experiência própria. Então, a mulher ela sempre valeu mais pela emoção, pelos sentimentos e pelo corpo, né? Não pela razão, não pela capacidade, né? Então, o Segundo Sexo ele é um livro provocativo, né? Quando você for ler o Segundo Sexo, ele não é um livro difícil assim teoricamente, até que dentro desses clássicos foi um dos mais tranquilos até que eu li. Mas ele é um livro ácido, sabe aquela literatura ácida, né? A Simone, a impressão que eu tenho, que quando ela escreveu esse texto, ela queria cutucar a ferida mesmo. Ela queria mexer com o ego gigante dos homens aos quais ela convivia. Inclusive o próprio Sartre, em entrevistas, né, ela não poupa críticas ao próprio companheiro dela, que era o Sartre, que também, né, dentro desse ponto de dominação, ele não fugia à regra. Né? Ele também teve atitudes muito machistas com a Simone de Beauvoir. A partir do momento que ela colocou lá o seguinte, que ela não era uma mulher
para ficar presa a um casamento, a um homem só, né? Tanto que a Simone de Beauvoir, eu nem queria entrar muito na vida pessoal dela, né? Mas ela teve muitos alunos, né? Ela teve muitos orientandos, e ela orientava os alunos dela em cafés, nos cafés parisienses. Ela tinha um apartamento lá na Champs-Élysées, onde ela recebia os orientandos, né? Afinal, ela era uma professora muito reconhecida, e ela foi muito mal vista por causa disso, né? Porque justamente por ela pregar a liberdade, né, inclusive a liberdade sexual, lá na década de 40, 50 e 60, né, uma mulher que tinha essa atitude, né, ela era vista da forma mais pejorativa que você imagina. Na sua opinião, como que uma mulher era vista, né, que a mulher que exercesse esse comportamento, como ela era vista lá na década de 60, Carlos? O que você acha? Ah, ela era, tipo, leviana, ela era entregue às paixões do mundo, né? E naquela época a mulher tinha que ser dócil ao marido. E entregue ao casamento, né, e à família, né? Para não dizer que ela era vista e chamada de outras coisas, né? Pensando um lado mais É, pejorativo aí, né? Então ela sofreu na pele todo esse processo. No segundo sexo, então, o quê? Né? Ela alfineta geral mesmo, né? Ela coloca lá o que é o corpo de uma mulher, né? Para que serve o corpo de uma mulher e como que a mulher ela é vista. Ela é vista pelo corpo que ela é e pelas expressões e pelos sentimentos, né, que ela coloca em prática aí nas relações humanas, né, nas relações sociais, analisando que ela é bastante desqualificada, porque ela não é vista como um corpo inteligente, ela não é vista como alguém que tem capacidade, né, pensando aquele contexto que ela viveu, né. E ela tenta provar o contrário, pela própria figura dela, né, e colocando outros exemplos aí, né, de mulheres. É claro que ela sempre está falando do contexto da França, né, do contexto parisiense, mais em específico, que foi ali a realidade mais imediata dela, né? Então, o tornar-se mulher, né, é perpassar por todos esses discursos, é perpassar, né, por toda essa socialização violenta, né, que as mulheres passavam até então. Essa contribuição da Beauvoir, ela foi muito importante, né, porque ela foi o pontapé inicial para um estudo mais profundo dos conceitos de gênero. Né? É claro que a obra da Beauvoir, ela é uma obra muito extensa, né? Eu precisaria aí de várias aulas para ficar falando só da obra dela. Né? Mas o que eu quero colocar é o seguinte: ela foi o pontapé inicial para os estudos feministas posteriormente, né, passarem a estudar profundamente, analisar profundamente o conceito de gênero. O conceito de gênero em si, né, ele se torna de fato um conceito dentro da academia só nos anos 60, final dos anos 60 e início dos anos 70. E não é nem na França, né? Não é lá com a Beauvoir e as feministas francesas, né? Vai ser nos Estados Unidos, né? Do outro lado do Atlântico. Então, as estadunidenses, as norte-americanas, é que vão problematizar o conceito de gênero. É claro que o movimento feminista, a segunda onda feminista, contribuiu para isso, porque as feministas, elas não eram só militantes, Carlos. Elas foram muito além disso, né? Essas feministas, elas adentraram a academia, né? Elas adentraram aí a Universidade de Colômbia, né? A Universidade da Califórnia, lá Berkeley, né? A Yale, enfim, essas grandes, a Harvard, essas grandes universidades americanas, e foram lá cursar antropologia, história, filosofia, né? A área das ciências humanas. E quando elas se formaram nessas áreas das humanidades, essas feministas que vieram da militância, mas adentraram a academia, passaram a problematizar conceitualmente as relações entre os sexos. A partir de então é que a gente vai ter o conceito de gênero, se tornando um conceito, de fato, dentro da academia. E isso é anos 60, anos 70. Né? E as pioneiras desse processo, né? Pensando as estadunidenses, nós temos vários nomes aí. Lá na década de 60, Beth Friedan, né? Beth Friedan é um nome muito importante. Beth Friedan, ela lança um livro em 1961, se não me engano, esse foi o ano da primeira edição, chamado A Mística Feminina. É um livro que você acha na internet, porque ele já é datado, né? Você encontra lá o PDF tranquilamente. Né? A mística feminina, ela vai colocar que a mulher, na americana, até a década de 60, ela era vista como um objeto de cama e mesa, né? Um objeto de uso e desuso.
né? Como de uma forma assim bastante ácida também, a Beth Friedan vai partir para essa análise, da mesma forma que nós vamos a um açougue para escolher a melhor peça de carne para um churrasco. Claro que ela não vai falar nessas palavras que eu estou falando, né? Mas a mulher ela é vista dentro dessa perspectiva, ela era vista dessa forma até a década de 60 ali no contexto estadunidense, principalmente depois do pós-guerra, né? Depois do pós-guerra, o que vai acontecer nos Estados Unidos? Uma dinamização da economia, a era do consumo e, é claro, a era lá da rainha do lar, né? A dona de casa. Né? Tanto que os produtos, os eletrodomésticos que hoje nós temos na nossa cozinha, né? A geladeira de última geração, a torradeira, como é que é o nome daquele aparelho que a gente faz suco de laranja? Lá eu esqueci o nome. O mixer, né? Enfim, todos esses eletrodomésticos que fazem muito sucesso hoje, as garotas propaganda desses eletrodomésticos foram as donas de casa estadunidenses da década de 50 e da década de 60. Então, o próprio Estado, né, o próprio governo americano, ele incentivou esse retorno da mulher ao lar, porque as mulheres já tinham saído de casa, né, já tinham adentrado aí o mercado de trabalho desde o final do século XIX, algo que se aperfeiçoa mais com as guerras mundiais, né? E dentro aí da cultura estadunidense, que era muito patriarcal, era muito machista desse ponto de vista, né? Essa urgência do retorno da mulher ao lar se fez pelo consumo, né? A era do consumo aí que a década de 50 e a década de 60, né, vai consolidar naquele momento da história americana. E a Beth Friedan vai ser muito ácida com isso, né? A mulher ela vai servir de vitrine para isso, né? Ela vai ser um objeto de carne, né? Ela vai ser, digamos assim, algo que se compra e que se vende, né? Ela vai se construir dentro de uma única perspectiva, né? E não é por aí. Né? Então, a Beth Friedan ela é importantíssima na crítica a essa naturalização dos discursos sobre a mulher. Né? A mulher não tem um lugar natural. Ela não tem um lugar social único, né? Ela não pode ser vista dessa forma. Então, ela vai questionar lá na mística feminina justamente essa naturalização do feminino. Você quer falar alguma coisa, Álvaro? Não, eu tava pensando que, tipo, você estava falando aquela parte, né, das mulheres fazendo as propagandas dos eletrodomésticos, né? Quanto que esse marketing, né, se alastrou no mundo todo, né? Se você pegar os jornais do Brasil do século XX, praticamente, né, boa parte do século XX, você vê, né, só mulher fazendo propaganda de fogão, de tudo quanto é eletrodoméstico, né? Umas donas de casa mesmo. E bacana, né, esse apanhado que você está fazendo teórico, porque é uma linha do tempo bem interessante, justamente isso, né? E os estudos feministas, eles seguem essa cronologia, né? A partir da primeira onda, né, do feminismo, lá nos anos 20, até, né, propriamente dito, a década da contracultura, né? Que é esse período, né, de 1960 em diante, né? E que os estudos de gênero vão florescer cada vez mais, né? E traz Exatamente. E até enquanto hoje, né, objeto. Álvaro, você que é da comunicação também, né, até hoje a publicidade ela erra muito nesse sentido. Né? Erra. Há Uhum. 2 anos atrás, aqui em Curitiba, eu estava passando na frente ali do Shopping Itália. Você sabe onde é o Shopping Itália, né, Carlos? Sim. Já passou ali por perto. Né? Tinha lá a propaganda da liquidação da Black Friday, né? Nessa Uhum. propaganda da liquidação da Black Friday, tinha uma mulher cheia de sacola, né, toda feliz, toda sorridente. Né, daí parei para pensar, a publicidade também não ajuda, né? Como se a mulher ela fosse ligada somente ao consumo, somente à futilidade, né, somente ao prazer de estourar o cartão de crédito, que geralmente dentro desse senso comum não é nem o dela, seria o do marido e tal, né? Então a publicidade ela não ajuda muito até hoje, né, Álvaro? Sim, com certeza. Isso é um contínuo que, na verdade, a gente os críticos tentam, né, fazer com que se mude, né? A passos de tartaruga está mudando, mas ainda está bem predominantemente machista, né? Bem carregado, né? De... E seguindo a Beth Friedan, né, esse trabalho dela, a mística feminina, foi muito importante,
dentro desse processo de desconstruir a naturalização do lugar social da mulher, a Teresa de Lauretis é uma italo-americana, né? É uma antropóloga italo-americana, da Universidade de Yale, né? Se eu não me engano, é da Yale. E ela tem um texto, na verdade, ela publicou isso em formato de livro depois, mas ela começou como um artigo, um texto chamado A Tecnologia de Gênero, né? Que é datado do início dos anos 70. Cultura, política e ciência construíram espaços gendrados ou gendrificados. O que é gendramento? O que é gendrificar, né? Todos os espaços da sociedade, eles são gendrados, eles são marcados pelo sexo, eles são marcados pela sexualidade, eles são marcados pelo feminino e pelo masculino. Daí ela vai descer o pau. Na política, por exemplo, né? As mulheres na política é algo muito recente, né? Historicamente, a política ela era um espaço masculino, até hoje, de certa forma, ainda é muito masculino. São poucas as mulheres, né, dentro da política. Só aqui em Ponta Grossa, vou cortar o Matheus. Só para o Carlos saber da realidade aqui da minha cidade. A nossa Câmara, né, municipal, nós temos apenas uma mulher vereadora, de 23 cadeiras. E se a gente pensa em âmbito federal também, deputadas, senadoras, né, são poucas, né, comparado com a quantidade de homens. Então, teve um projeto esses tempos que eu estava ouvindo a deputada Tabata comentando que era para ter 50%, 50%. Eu acho que é uma coisa justa, se você for pensar. É justo, com certeza, mas daí vem da nossa própria cultura, né? As próprias pessoas não elegem mulheres, né? A nossa cultura ainda é mas muito daí patriarcal. teria uma obrigação, né? Oi? Se fosse colocado isso, seria uma obrigatoriedade, seria quase Seria uma lei. uma obrigação. A nossa cultura ainda ela é muito machista nesse ponto, né? Então, a política se faz, segundo a Lauretis, como um espaço masculino, se fazia até então, né? Ela está falando do início dos anos 70, né? Claro que isso mudou um pouquinho hoje, né? Mas ainda, essa tradição ainda é muito forte. A ciência, né? Quando nós pensamos aí a ciência, aí entra a academia também, os grandes intelectuais, os grandes cientistas, né? Todos os grandes nomes dentro da ciência, quando nós estudamos os clássicos, são masculinos. Né? Qual foi a grande química, a grande física, a grande matemática, né? A grande cientista dentro da nossa história? Quais são as mulheres que você estuda lá na biologia, na química, na matemática, Carlos? Me fale, quero saber de mulheres, quais são? Marie Curie só. Não, existiram inúmeras. Existem várias, inclusive desde a antiguidade, não é só agora da modernidade em diante. Desde a antiguidade, muitas mulheres se dedicaram à ciência. Contudo, elas foram invisibilizadas na história. E entra até na intelectualidade, nas próprias ciências humanas. Sabe quem que fazia a revisão de todos os textos do Marx? O Capital, por exemplo, que é um catatal enorme de 1000 páginas. Quem fez a revisão do Capital, que fazia a revisão de tudo que o Marx escrevia? A mulher dele, a Jane. Alguém já ouviu falar da mulher do Marx? Existe algum trabalho? Não, né? Então, a questão aí da invisibilidade da mulher na ciência é uma forma de entendermos essa tecnologia de gênero que constrói um gendramento, um espaço sexuado, né? É isso que a Teresa de Lauretis está colocando, um espaço gendrificado. E a cultura, obviamente, que acaba corroborando com isso em todas as instituições sociais. Vamos pensar a própria casa, né? O próprio trabalho doméstico. Né? Pelo menos na minha época, na época dos meus pais, muito mais do que hoje, mas as atividades domésticas, por exemplo, a cozinha, né? Era um espaço feminino. Né? Tanto que quando eu era criança, Carlos, eu me lembro que a minha avó, que Deus a tenha, porque ela já é falecida, né? Ela pedia para eu sair da cozinha. Cozinha é lugar de mulher, é lugar de menina, não é lugar de menino. Vá lá bater bola com seus amigos na rua, enfim, né? O espaço do homem é outro, né? O espaço da mulher é um espaço. Dentro da casa nós temos esses espaços gendrificados, né? A cozinha, né, seria um deles. O lavar, o cozinhar, né? Os trabalhos manuais dentro da casa. Claro que isso pelo menos nos últimos anos, isso tem mudado. Eu acredito que... Você lava a louça na tua casa, Carlos? Sim.
Você lava a louça na tua casa? Né? Nos últimos anos, isso tem sido duramente questionado. As novas gerações já não seguem tanto essa cartilha, né? Mas, como a Teresa de Lauretti está falando lá de 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Era um contexto ainda onde isso ainda era muito forte. Quando nós pensamos em espaços gendrificados, ou gendramento, né, são os lugares sexuados. E a divisão social do trabalho mostra isso muito bem. Isso ela chama de tecnologia de gênero. Né? Dana Haraway e Gayle Rubin, só para a gente encaminhar para o encerramento, que já vai acabar o tempo aqui, né, tá? Daí a gente vai marcar uma outra reunião para a semana que vem. Daí o Álvaro e a Zilá estão convidados de novo, porque é uma sequência. Né? A gente vai continuar a discussão. Né? Dana Haraway e Gayle Rubin são feministas marxistas. Nós tivemos o feminismo de esquerda, tivemos o feminismo marxista nos anos 70, tivemos. Não assusta, Carlos, falar feministas marxistas. Os conservadores devem ficar de cabelo em pé, né? Quando a gente fala disso. Gayle Rubin e Dana Haraway foram aí representantes desse segmento teórico. Então, para elas, né, a desigualdade entre os sexos, ela não é natural, né? Pensando aí para o lado da cultura, não é natural, mas ela vai além da cultura, ela é social. Porque da mesma forma que o proprietário privado dos meios de produção explora o trabalhador, isso indo para o viés marxista, né? Explora o proletariado, que possui só sua força de trabalho, né? O homem, né, dentro desse bojo patriarcal, dentro dessa relação cultural patriarcal, explora a mulher dentro aí dessas relações de dominação marxistas, né? Como elas compram o discurso e a prática teórica do Marx e tentam aplicar isso nas relações de gênero, elas apontam que a desigualdade entre os sexos, ela não é natural do ponto de vista da cultura, mas ela vai além disso, né? É uma desigualdade social, é uma desigualdade que o próprio capitalismo contribuiu para que isso aumentasse, né? Para que isso se consolidasse, né, como uma norma, digamos assim. Né? É claro que todas essas teorias, né, tanto da Lauretti, tecnologias de gênero, mesmo aí das feministas marxistas, é claro que elas são datadas, tá? São discussões lá dos anos 70. Hoje a gente vai chegar até o tempo presente, não se preocupe, a gente tem muito ainda para falar. Mas quando nós chegarmos mais ao tempo presente, você vai analisar que as teorias elas foram aí ampliando as suas visões, elas foram ampliando as suas análises, né? Então, mas a gente não pode menosprezar essas mulheres, essas teóricas clássicas, porque elas, de certa forma, deram um pontapé, né, para o aperfeiçoamento do conceito de gênero. Né? Então, tecnologias de gênero, espaços gendrados, né? Feminismo marxista, desigualdade entre os sexos não é natural, mas é social também, né? Dentro da perspectiva das relações capitalistas. Deu para entender, Carlos? Deu sim. Né? Aliás, só para fechar aqui, Gayle Rubin e Dana Haraway, né, elas colocam o seguinte: a mulher trabalhadora, além de trabalhar na fábrica, né, além de ser explorada na fábrica pelo capitalista, do ponto de vista marxista, aí, ela chega em casa, ela ainda é explorada pelo marido, porque quem vai ter que preparar o jantar, cozinhar o alimento, alimentar as crianças, colocar as crianças, dar banho nas crianças, colocar as crianças para dormir, fazer o trabalho doméstico, né? Depois de ter trabalhado na fábrica o dia todo, a mulher, né? Então a mulher ela é duplamente explorada dentro dessa relação de trabalhadora aí, né? Dentro dessa relação proprietário-privado dos meios de produção e como trabalhadora também doméstica. Então essa relação de dominação entre capital e trabalho também explica essa desigualdade entre os sexos. E aí, Álvaro, quer fazer algum questionamento? Eu queria. Não, não. Achei bem bacana a maneira como está conduzindo a Zilá, temática. quero ouvir a Zilá. Zilá está ouvindo, Zilá? Abra o áudio que está sem áudio, que peraí. Acho que. Estou, Matheus, estou ouvindo. Zilá, Agora? que me fale, eu quero ouvir você, que você foi adolescente, você foi adolescente nos anos 70, né, Zilá? Eu? Sim? E Não, essa pera lá. discussão dessas teóricas de gênero, te Não, eu fez fui lembrar de alguma adolescente coisa que você viveu? na década de 60. Eu fui, nossa, como faz lembrar?
Vai lembrar bastante. Essa divisão Eu sexual do praticamente, trabalho, Zilá, você lembra alguma coisa disso? sim, claro. Praticamente lá em casa era assim, na casa que eu vivia com meus pais, era bem como você explicou, tem essa divisão. A gente, e a mãe tinha os serviços dela, meu pai tinha os deles, e eu, como era mulher, acompanhava o serviço da mamãe, né? E os irmãos, o serviço do pai, essa divisão. E esse espaço, né? Essa Esse questão que espaço, a Haraway e a Gay e o Rubin esses espaços colocam gentrificados também. do espaço gendrificado da cozinha, do preparo Sim, com a da comida. cozinha. Uhum. Aham. Inclusive até no lazer, meu pai tinha o lazer dele. Ele jogava o bocha dele lá, a mulher não entrava, não ia. Tá? Né? Minha mãe já tinha assim um outro tipo de lazer, né, que ele não participava. É interessante esses espaços gentrificados que você falou, mas era bem isso mesmo que aconteceu. Eu sou daquela época, né? Então a gente viveu na carne essa situação. E eu também queria dizer que acho que hoje ainda tem muito resquício. A gente vê muitos espaços, Sim. principalmente entre as famílias conservadoras, né? Em Ponta Grossa, na minha cidade, muitas famílias são conservadoras. A gente vê ainda bem demarcado. Aqui onde eu moro, que são casais bem antigos, a gente vê bem demarcado ainda esses espaços e a divisão do trabalho e esse espaço. Muito interessante. Legal, obrigado pela tua contribuição, Zilá. Eu precisava que você falasse, né? Porque você viveu aquela época, né? Que essas teóricas escreveram, né? Uhum, vivi na carne. Ai, coisa. Carlos, sobre a aula de hoje, que foi uma pequena introdução, você tem alguma pergunta? Não, nenhuma. Tudo claro. Então, a semana que vem, pode ser sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, pessoal? Por mim, tranquilo. Pode ser, Ótimo. Zilá, nesse mesmo horário, sexta-feira que vem? Pode ser, sim. Álvaro, ok? Então tá. Então a semana que vem a Nossa, gente vai para os anos 80, né? Daí a gente vai para John Scott, que é essa que você leu, Carlos. E a gente vai chegar aos anos 90, eu vou falar do Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu tem um livro muito legal chamado A Dominação Masculina. E vamos chegar aos dias de hoje, com a Judith Butler, né? Judith Butler, Problemas de Gênero maravilhosa. e Corpos que Importam, né? Quero falar um pouquinho do Michel Foucault também. Maravilhoso. Depois, né, eu vou passar o texto para o Zilar e para o Álvaro também, se eles quiserem acompanhar. Nós vamos para o texto da Margaret Mead, né, Sexo e Temperamento, que o Carlos já está lendo, né, Carlos? Já. Professor, queria fazer Oi. uma pergunta. É, Eu tô me decidindo para seguir a carreira da licenciatura. Como que está o certo. mercado hoje em dia? Olhe, uma conjuntura, tá? É assim, eu não vou tapar o sol com a peneira para falar da licenciatura para você. Na atual conjuntura, né, com o governo que nós temos hoje, com o contexto econômico também, que não está ajudando muito, né? Enfim, é claro que tem toda a questão da economia, e a gente está numa pandemia, tudo, mas esse contexto econômico ele já não estava favorável aí há alguns anos, né? Não está fácil, né? Está bem difícil. Assim, falar do ensino superior, que é onde hoje eu quero atuar, né? Eu já atuei, eu quero atuar porque eu estou terminando um doutorado, né? Não está tendo concurso, né? E mesmo os processos seletivos aí para professores temporários, eles foram interrompidos nas universidades federais e estaduais. Eu trabalhava numa universidade privada, que você conheceu, a Espírita, né? E eu saí no início desse ano porque não abriu mais o curso de História, né? Porque dificilmente aí as pessoas hoje se sentem atraídas, né, pelas ciências humanas, o que é uma pena. Que é uma pena. No caso, lá era uma licenciatura. Mas isso é muito da questão do momento que a gente está vivendo, sabe, Carlos? Porque se a gente volta lá para o início da década de 2010, ou o final dos anos 2000, ali 2008, 2009, nós tínhamos muitas bolsas de mestrado e doutorado, nós tínhamos bolsa de PIBID, bolsa de PIBIC, né, que é iniciação à docência, iniciação científica, nós tínhamos cursos de formação de professores,
nós tínhamos aí muitas vagas, né, em concursos públicos e processos seletivos, né? Estou falando do ensino superior, mas mesmo no ensino básico, né, fundamental e médio, que no governo do Paraná, né, e os outros estados, eu não sei, mas vou falar aqui do Paraná. Tínhamos lá, tivemos concurso em 2007, tivemos em 2010 e 2013. E o PSS, né, que é o processo seletivo lá simplificado, que todo ano geralmente tem, né, acontecia 2 vezes por ano, até pouquíssimo tempo. Então, quer dizer, era uma conjuntura muito mais favorável, né? Essa conjuntura ela mudou aí de uns 4 anos para cá, mais ou menos, né? Mas eu penso o seguinte, é uma conjuntura, nada é para sempre, nada é eterno, né? Governos vão e vêm, né? A economia melhora, a economia não fica estagnada para sempre, né? E é uma profissão assim que tem os seus desafios, as suas dificuldades, mas é uma profissão muito gratificante, né? Vou dar até o exemplo do Álvaro. O Álvaro é jornalista, mas ele é apaixonado pela licenciatura, né, Álvaro? Uhum. Eu, na verdade, tive muito mais sorte. Eu estava comentando com o Matheus, nossas conversas de amigo, que eu tive muita sorte em terminar o curso de História e já atuar no curso de História. E o Matheus sabe, desde que eu me formei, eu não fiquei parado na História, né, Matheus? Não ficou parado. E o jornalismo, diferente do jornalismo. Você trabalhou recentemente, né? Jornalismo eu formei em 2000 eu terminei em 2010, minha formatura foi em 2011, né? Início de 2011. Então eu conto como se fosse 2011. Então eu peguei o diploma em 2011, eu só fui atuar na área de jornalismo no ano passado. Cheguei a atuar antes, mas aí só fazendo bico, né? Fazendo freela. Fiz alguns freelas ali entre 2011 a 2018, mas muito pouco. Assim, tipo 1, 2 por ano, uma coisinha assim. Fazia um textinho, ganhava, né, um dinheirinho, 50, 100, 100 e pouquinho. E daí, na área de jornalismo, fui trabalhar 8 anos depois. Eu fui trabalhar na área de jornalismo no ano passado, que eu trabalhei 8 meses na área, na faculdade que eu leciono hoje em dia. Eu acho que o campo da licenciatura, que nem o do Matheus, atualmente está complicado, mas ainda bem que nada dura para sempre. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas, né? Tudo é conjuntural, tudo é de momento. Gente, o link vai cair daqui menos de 2 minutos. Tá? Eu só queria colocar uma consideração final, mas não desista se você quiser fazer licenciatura, Carlos. Né? Vai em frente. Eu ganho a minha vida com isso hoje. Né? Eu pago as minhas contas com isso. Né? É muito gratificante também, sabe? E a partir do momento que teu nome fica conhecido no mercado, não te falta emprego, né? Depois que eu comecei de fato a dar aula, né, e ficar conhecido no ensino fundamental e no ensino médio, principalmente, eu nunca mais fiquei desempregado. Tá difícil? A grana tá curta? Tá, mas a dificuldade não tá só para quem é professor hoje, né? A dificuldade tá geral para todos, eu acredito, para todo mundo, né? Não, gente, vai cair o link. Carlos, não sei, o que você achou do que nós falamos? Eu não pretendo começar direto na faculdade, eu quero ir crescendo também. Então, começar, sei lá, dando aula para ensino fundamental, depois do médio. Eu não me vejo já diretamente, entendeu? Na faculdade também é impossível. Mas daí acho que fica mais fácil esse processo em etapas. Beleza, mas vai em frente, querido. Grande abraço para você, gente. Vai cair o negócio. Pela aula. Vai cair. Bye. Tchau, Zilá. Beijo, Zilá. Tchau, abraço, Matheus. Tchau, até a semana que vem. Até sexta-feira que vem. Até sexta, tchau para todos. Tchau.